Boa tarde, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. A minha saudação a todos os presentes neste congresso realizado pela Associação 25 de Abril, que felicito pela iniciativa e agradeço a oportunidade desta intervenção, em que procurarei caracterizar de forma naturalmente muito sucinta as nossas atuais Forças Armadas e identificar, na sua colaboração social e cívica com o país, uma relação recíproca de cidadania. Falar de cidadania hoje é reconhecer que a sua história se confunde com os processos das lutas pelos direitos humanos, em que ser cidadão é ser uma pessoa com direito à vida, à dignidade, à liberdade, à igualdade e aos direitos civis, políticos e sociais. A cidadania, hoje e sempre, constrói-se em cada dia e integra no seu conceito a liberdade e a participação, mas igualmente a solidariedade, a ética, a responsabilidade, a tolerância e a disponibilidade para se conseguir servir o país, que se adquire fundamentalmente na escola, na família, na religião, nas Forças Armadas e pela própria comunicação social, enquanto instituições fundadoras da cidadania. No inquérito realizado há poucas semanas em 63 países, incluindo Portugal, perguntou-se aos cidadãos se houvesse uma guerra que envolvesse o seu país, se estariam efetivamente dispostos a lutar por ele. Na Europa Ocidental, as respostas obtidas causam alguma apreensão e traduzem questões que importa entender e saber valorizar. Portugal ficou entre os 13 países onde as pessoas menos disseram que sim, isto é, que estariam dispostas a defender o seu país, concretamente 28% dos inquiridos. Mas 44% desses inquiridos disseram objetivamente que não lutariam pelo seu país e outros 24% não responderam. Mas se recuarmos a 1994, há mais de 20 anos, um inquérito levado a cabo em Portugal sob a orientação da socióloga Maria Carrilho já revelava que 50,5% dos portugueses eram de opinião que o serviço militar em tempo de paz devia ser voluntário. Mas o que verdadeiramente surpreende e preocupa, segundo o professor Miravaz, numa excelente tese de doutoramento que consultei sobre a matemática relacionada, é que 40,93% entendem que mesmo em tempo de guerra o serviço militar devia continuar a ser voluntário. Uma interpretação possível para esta desmobilização poderá ter várias causas, mas será provavelmente o descrédito nas próprias instituições e a percepção por parte dos cidadãos cada vez mais e melhor informados sobre os reais interesses de ordem económica e financeira a nível mundial, que são responsáveis pelas diferentes guerras e conflitos, que os leva de facto a sentirem-se cada vez mais desmotivados para integrarem as Forças Armadas como um desígnio nacional de servir o seu país. A instituição militar, velha de séculos, identifica-se de facto com um referencial provado de cidadania e é uma escola de valores quando em si mesmo promove a educação para a cidadania e quando os militares são capazes de procedimentos éticos e morais que os definem como pessoas responsáveis e solidárias, exercendo os seus direitos e cumprindo os seus deveres, com respeito pelas regras da convivência e da tolerância, espírito democrático e respeito pelos direitos humanos. Meus amigos, neste contexto, as Forças Armadas são uma instituição formadora de cidadania e são, por imperativo histórico, as herdeiras do regime libertador do 25 de Abril e o garante da liberdade e da democracia, para que jamais seja possível alguma vez no nosso país quaisquer ditaduras de quaisquer naturezas e protagonizadas por quaisquer atores para projetar a seu próprio prazer e o desejo coletivo. Assim, as nossas Forças Armadas apenas se comprometem com a Constituição da República e o país, com a fidelidade ao Estado de Direito Democrático. Esta simultânea legalidade e legitimidade, que emanam, aliás, do próprio conceito estratégico de defesa nacional, são o adquirido, o indiscutível e o indiscutido do nosso regime político. Todavia, hoje, nas denominadas democracias ocidentais, o controle das Forças Armadas pelo poder político é real e é inequívoco e é inaceitável.
e concretiza-se numa clara interferência na atribuição e gestão dos recursos, das estruturas e do próprio património, no incremento à restrição dos direitos cívicos, na subordinação hierárquica que se pretende plena das fias à tutela. Meus camaradas, o que falo também para muitos camaradas que aqui estão, e meus amigos, compromete-se de forma significativa a dignidade dos militares e ficam afetadas a motivação e o empenho para o cumprimento das suas diferentes missões quando se desvaloriza de forma intencional a denominada condição militar. E esta condição militar é a resultante dos veios especiais de natureza restritiva que são impostos aos militares. De facto, as alterações legislativas que acentuam a diminuição dos direitos, nomeadamente a legitimidade da contribuição para a ADN, o direito dos beneficiários cônjuges, a forma como vem sendo afetada a ligação institucional das associações militares profissionais com o poder político, salvaguardada, aliás, na própria lei, a qualidade e a oportunidade da assistência hospitalar aos militares e aos seus agregados familiares, na sequência da criação do novo Hospital das Forças Armadas, são questões, entre outras, com real significado e consequências. A alienação dos hospitais militares constituiu, objetivamente e como sabemos, uma perda efetiva de cerca de 400 câmaras. Tenham paciência que eu tenho que repetir. Alienaram-se, perderam-se 400 câmaras de internamento para comprometer a reserva estratégica das Forças Armadas e do próprio país e cujo desígnio alternativo para os doentes passa por aumentar o caudal dos serviços de urgência e dos internamentos nos hospitais públicos. Por outro lado, o adiamento da decisão sobre a revisão dos processos de qualificação dos militares como deficientes das Forças Armadas, questão importante perante casos que se comprovem ser objetivamente verdadeiros, com evidências de sequelas objetivas e que sejam resultantes da guerra, e por quem devido tempo deu à pátria o que de melhor tinha, caracteriza uma situação que urge, de facto, resolver e que nos permite aqui recordar o padre António Vieira quando dizia que se fizestes pela pátria o que devias e ela te foi ingrata, tu fizeste o que devias e ela o que costuma. Meus caros amigos, as nossas Forças Armadas, para além das capacidades da defesa do território, prestam igualmente missões internacionais de apoio à paz e de auxílio humanitário e cumprem missões de interesse público, nomeadamente na fiscalização da zona económica exclusiva, nas ações de busca e salvamento em alto mar, na cooperação civil-militar para a proteção do ambiente, da calamidade, da catástrofe, na prevenção dos incêndios, entre outros. Mas o quadro de ameaças e riscos que são hoje, que existem hoje, que são adicionais a estas missões, são cenários novos, efêmeros, complexos. São ameaças imprevisíveis e transnacionais. Eu falo dos conflitos periféricos de alta intensidade, de curta e média duração, mas também falo da barbárie terrorista. Falo do ciberterrorismo, da cibercriminalidade, das rotas do narcotráfico e do tráfico humano, para tornar indispensável de admitir o crescimento do sistema de forças em Portugal. Daí a necessidade estratégica de considerar a convocação e a mobilização, bem como incrementar a constituição das reservas de empenhamento e repensar novas formas de participação dos cidadãos na defesa do país. A desconstitucionalização do serviço militar obrigatório, que ocorreu exatamente há 11 anos, em 2004, e deu origem ao regime de voluntariado que vigora desde essa altura, é ainda hoje uma questão em si mesmo discutível. Com o atual sistema de recrutamento, não existe de facto uma representatividade tão expressiva dos vários estratos e camadas sociais da população, sem que tal isto possa desvalorizar o desempenho dos nossos atuais jovens que nela prestam serviço. Mas, na verdade, o voluntariado pode corresponder a um desígnio de cidadania, mas pode igualmente ser uma alternativa de emprego. Existe, assim, o risco de a instituição militar, desde sempre a coluna dorsal do país, ser encarada como uma mera organização movível e removível. Acabo de citar um ilustre e velho general do nosso exército, que aqui reproduzo,
e que também repetidamente se lembrava de dizer que só se defende aquilo que se ama e só se ama aquilo que se conhece. Mas tal não significa, o que estou a dizer, que o serviço militar obrigatório possa voltar com a mesma configuração e exigências. Daí que uma eventual solução mista, envolvendo o regime de voluntariado, dispondo dos recursos e dos meios que lhe conferem elevada capacidade operacional, completado por um Serviço Nacional de Cidadania, orientado para missões de serviço público, possa ser uma opção válida, a merecer análise e discussão. Opção que, sendo de regeneração e rejuvenescimento das fileiras, representa também um contributo indispensável para os próprios cidadãos, como um complemento à sua própria formação cívica, quando a mesma é manifestamente incapaz ou insuficiente por incapacidade da escola ou da própria família. Minhas senhoras e meus senhores, a defesa do país é um direito e um dever fundamental cuja responsabilidade pertence à sociedade e aos cidadãos. E as nossas Forças Armadas têm-no feito de forma digna e exemplar. Mas importa dispor de Forças Armadas como componente fundamental da estrutura do poder e preparadas para as necessidades que temos de igualmente saber antecipar, para que não seja possível repetir situações tão indesejáveis de impreparação e desajustamento de equipamentos como as que se verificaram a quando da nossa participação na própria Primeira Guerra Mundial ou na projeção das tropas que comandámos para a guerra em África em 1961 ou mesmo nas primeiras missões da Operação Leopard. Concluo referindo a necessidade de resgatar e promover a cidadania ativa como as Forças Armadas modernas, prestigiadas, sem outros vínculos que não sejam os compromissos que assumem com o seu país. Continuando a abrir, no que ele teve de melhor, o exemplo da libertação, da dignidade e da esperança do homem como centro e medida de todas as coisas.